Bem, você que está assistindo esse vídeo pelo IGTV, seja muito bem-vindo. Aqui no meu Instagram tem muitos vídeos interessantes com base em conceituações sistêmicas, onde eu falo da família. Recentemente eu fiz uma live bem gostosa, falando por que a minha família não é de comercial de margarina. Então, navegue, que você vai encontrar bastante conteúdo que pode te ajudar nas suas questões. Olá, tudo bem, meu amor? Tuca, que delícia ter você aqui. Shanice, seja bem-vinda. Jeane, a Jeane é minha Xena, querida. Luciene, sejam bem-vindas. Meninas, sem perder muito tempo, vamos começar a pensar no que vocês têm de dúvidas sistêmicas referentes à mulher. Então, o tema de hoje vai ser mulher, né? Esse bicho estranho, esse bicho emocional, esse bicho capaz de parir, esse bicho capaz de amar profundamente as crias. E a gente vai estar falando sobre isso. Mas a minha ideia realmente é a gente estar dando um mergulho nesse papel feminino, mas com um olhar sistêmico. Então, qual é o papel da mulher? Quais são as dores das mulheres? O que a gente carrega dentro da gente quando a gente olha sobre essa prisma das constelações sistêmicas? Então, eu queria já, desde agora, pedir para que vocês pensem em suas dúvidas, perguntas, pensem em suas dores como mulheres e façam suas perguntas aqui, porque eu vou respondendo ao longo da live, tá? E aí, o que eu queria também? Que vocês pegassem o aviãozinho e mandassem pelo menos para umas 10 mulheres maravilhosas que vocês acham que são, assim, super poderosas, que enfrentam a vida com coragem, mas mandem também para aquelas mulheres que hoje estão em momentos mais fragilizados, porque essa live vai ajudá-las a enxergar. Então, pega o aviãozinho e envia pelo menos para 10 mulheres que você admira, tá bom? E é isso aí. E aí, conforme eu for falando as coisas, explicando as coisas aqui, vocês curtirem o que eu estou falando, coraçãozinho, tá bom? Gente, seja bem-vinda, Cris Gato, maravilhosa, Valma, seja bem-vinda. Muito obrigada de estarem aqui. Obrigada, Jeane, mandou para 30, é isso aí. Muito obrigada. E Jeane está fazendo o curso, vai fazer o curso de Spiritual Thinking, que começa terça-feira. E eu vou falar um pouquinho desse curso mais no meio da live, para o meio para o final. Será uma futura Spiritual Thinker, né? Vai receber todos esses conceitos de uma forma estruturada aí, para ela ter um entendimento melhor das relações dela, de nós dentro desse papel do feminino. Bom, muito bem, vamos começar falando, então. Eu acho que a primeira coisa é a gente... Por que eu escolhi o tema mulher, né? Isso não quer dizer que eu não vou falar sobre o homem, mas o meu foco hoje realmente vai ser para trazer um esclarecimento maior sobre esse papel do feminino, né? Esses diversos papéis. E é claro que se tiver homens aqui perguntar e entender uma mente feminina, olha só, já ganha aí um grande ponto aí com a sua esposa, com a sua namorada, futura namorada, seja o que for. Bom, aí, Shanice, obrigada. Ai, Cris, mas a gente vai se ver. Ontem a turma da Cris Gato, do Spiritual Thinking, terminou. Ficamos até às 10, ninguém queria desconectar, mas a gente já vai dar um jeitinho de continuar junto, né? Bom, vamos lá, então. Eu queria primeiro falar com vocês sobre o masculino e o feminino. Sobre a visão sistêmica do masculino e do feminino, né? Então, como é que acontece isso? A gente, quando nasce mulher, a gente recebeu a energia tanto do masculino quanto do feminino.
E o homem também, ele recebeu tanto a energia do masculino quanto do feminino. E quando duas pessoas se encontram, eu vou falar um pouquinho mais para frente disso na minha estruturação de live, esse encontro entre o masculino e o feminino, o homem e a mulher, ele tem funções específicas, né? E uma delas é a procriação, que é algo muito arcaico. Mas eu não vou adiantar, não. Eu vou aqui na ordem, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é: nós, mulheres, dentro do sistema familiar, nós somos, é como se fosse um eixo que conecta tudo e todos, né? Vocês já perceberam, a gente não pode falar que 100% das vezes isso acontece, mas quando um pai de família falece, a família toda se estrutura porque a mãe está fazendo essa conexão, né? E quando a mãe falece, muitas famílias ficam sem esse elo de conexão, a não ser que uma das filhas já adulta assume essa função de conectar todos os irmãos, de ter momentos juntos, mas isso, a princípio, é muito papel do feminino. E se a gente vai olhar na história, né, é isso que a gente faz desde o tempo das cavernas, né? A mulher, o homem saía para caçar, a mulher ficava ali plantando, fazendo uma série de coisas também. Em algumas sociedades até a mulher sai para caçar, mas aí são outras coisas e eu também nem vou entrar muito no detalhe porque eu não tenho conhecimento profundo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é a mulher, ela é o núcleo, ela é essa parte de conexão. A mulher, nas mãos dessa mulher que está o dizer sim ou não para a vinda de um filho. Vocês podem pensar que o marido ou que o namorado ajudou a tomar a decisão, mas a decisão suprema de manter ou abortar uma gravidez é da mulher. E isso é um poder que é inerente do feminino. Porque se uma mulher efetivamente quiser abortar, ela vai dar um jeito de abortar, mesmo que o marido não queira. E aí, muitas vezes, dentro dessas relações, é conversado entre o homem e a mulher, algumas vezes é chegado num consenso, mas a decisão final é da mulher, né? E a gente tem que entender essa prerrogativa do feminino. É em nós que é gerado um ser humano, são nas mulheres que são gerados um ser humano. Só que como é que o feminino deve olhar para o masculino nessa questão da concepção? Com muito respeito, né? Uma criança, ela não é feita só da parte do feminino. Uma criança, ela é feita do feminino junto com o masculino. Só que muitas mulheres, por uma série de questões de emaranhamentos sistêmicos, e eu vou explicar um pouquinho o que é esse emaranhamento sistêmico, acham ou descartam a importância do masculino. E isso traz consequências, traz conflitos no casamento ou traz uma vivência sem um relacionamento satisfatório, né? Quando a mulher toma essa prerrogativa desse poder de geração de ser humano. Boa noite, gente. Olha só, Jeane, exatamente. Na minha família, por parte de pai, meu pai só tem irmãos homens. As esposas, uma cunhada da outra, pareciam irmãs pela iniciativa que tinham para tudo dentro daquele meio familiar. Exatamente. Então, você vê que alguém acaba assumindo isso, né? Porque isso é parte do feminino, né? Quando você estuda um pouquinho o Yang e o Yin, a gente tem tanto que aprender desse balanço
a gente tem tanto que aprender dessa harmonia que precisa ter entre o masculino e feminino, né? Do respeito dessas forças que são diferentes, mas que nós temos, todos nós temos essas forças. Eu brinco muito, brinco uma brincadeira séria. Eu tenho muito Yang, né? Então, Yang é a energia masculina do Yang, do Yin e Yang, né? Por quê? Porque eu sou um driver, assim, eu realmente vou atrás do que eu quero, sou extremamente determinada, extremamente assertiva, e isso são características normalmente mais masculinas. Então, veja bem, não é que o homem não tem o feminino e nem a mulher não tem o masculino, tá? E aí, durante muito tempo, eu fui percebendo isso e fui trabalhando o meu yin, né? E como é que eu fui trabalhando isso? O feminino, ele tem muito, arquetipicamente, a questão da espera, do acolhimento, do servir, né? E eu ficava extremamente incomodada de fazer comida para as pessoas, assim, eu não gostava. E eu nasci numa família canceriana, mas isso nunca foi muito a minha praia de ficar servindo. Eu falei assim, não, Adriana, você precisa trabalhar, você tem muito yang, então vamos desenvolver o yin, né? E a forma que eu encontrei para fazer isso e que eu aprendi a gostar foi no cozinhar. Eu sempre cozinhei bem, nunca tive problema, eu sempre cozinhei bem, mas eu não gostava dessa questão do servir, sabe? E conforme a maturidade vai vindo, a gente vai entendendo que servir é para o que a gente veio no mundo, né? A gente precisa aprender a servir. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a cozinhar em casa e receber pessoas. Aqui na chácara, quem vem aqui, sou sempre eu a pessoa que cozinha, né? Que serve as pessoas. Então, eu fui desenvolvendo, através de uma série de percepções do que era necessário, um balanço melhor entre o meu yang e o meu yin, que é esse balanço entre o masculino e o feminino, né? Que é tão importante aí para gente entender. Pessoal, vamos lá. Vou pedir para vocês, ó, a Shanice e a Giane já mandaram, mas quem entrou aí depois, se você conhece aquela amiga poderosa ou aquela mulher que está precisando ouvir e se empoderar, pega o aviãozinho, pega o direct, manda para ela, fala para ela vir aqui para essa live. Quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar hoje em relação a isso, vai ser melhor. Então, o tema de hoje é mulher, as dores e dissabores de diversos papéis que a gente exerce. E aí eu já estava falando um pouquinho sobre. Aí, antes de eu começar a falar, eu queria ler um poema que eu escrevi e que eu publiquei essa semana no meu Insta, mas talvez nem todos tenham assistido. Mulher, não tolere o desrespeito, olhe-se com amorosidade. Então, tem muita coisa sistêmica nesse poema. As pessoas, e eu vou tratar um pouquinho mais para frente, às vezes vivem relacionamentos muito abusivos, com muita agressividade, mas isso tem um fundo sistêmico que eu preciso começar a entender. E quando eu começo a entender, eu começo a ter a possibilidade de me libertar, por exemplo, de relações abusivas, né? Outra parte do poema: não permite que o outro diga que você não é capaz. Apodere-se de sua força. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. A sociedade vai dizer o tempo inteiro que você não pode, que isso não é possível, e vai querer te limitar, né? E, na verdade, a força de conquista, a força de alcance das coisas está na mão de cada uma de vocês, né? Ó, a Marli acabou de entrar aqui, ela entrou na minha live passada. A Marli, ela é um exemplo de garra, de força, de colocar a vida dela em movimento, que é lindo, né? Não se escravize com padrões sociais do que é ser bela.
Destaque o que tem de bonito e que te faz única. A vida também tem uma série de imposições. Então, eu não posso ser gordinha, eu não posso ser magrinha, o meu cabelo não pode ser encaracolado, o meu cabelo tem que ser liso, eu preciso ser loira, eu não posso assumir a minha negritude, ou seja lá o que for, né? E essa semana surgiu uma série de reportagens muito interessantes desse empoderamento da mulher, dessa raiz de quem ela efetivamente é. Então, a gente não é perfeita. Quantas pessoas, se a gente for olhar uma população mundial hoje, atendem a um requisito de beleza do que é esperado da mulher, né? E isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Meninas novas com problemas de alimentação, bulímicas. Por quê? Porque tem uma dor, assim, uma ilusão de que precisa ser magra. Ou mulheres que foram sempre a vida inteira gordinhas, N traumas por ter sido chamada de baleia, de não sei o que, disso e daquilo. Eu, quando eu era jovem, eu era chamada de Fafá de Belém. Vocês já devem desconfiar por quê. Depois, com o passar do tempo, eu dei um jeito nisso, mas isso foi uma coisa que, enquanto não me incomodou, eu fui levando numa boa. Mas a sociedade imprime o que você tem que ser. Ali, a Marli, tenho 58 anos, já fiz tudo? Não fiz nada, renasceu, olha só. É isso aí, Marlizinha, sabe que eu te amo, né? Kelly, querida, a Vera Visac, mulher linda, maravilhosa, minha nutri, cuida de mim, pega no meu pé para eu comer direitinho, saudável, delícia. Aí, continuando aqui, não deixe que um homem a maltrate. Eu tenho uma amiga minha que ela tinha um namorado e assim as poucas oportunidades que eu convivi com o casal, sabe aquele homem que leva a mulher para baixo? Isso começo de namoro, porque ela está se vestindo errado, porque ela não falou o que tinha que falar do jeito certo, porque o trabalho dela não tinha valor. Gente, né? Eu preciso entender por quê. Por que é que eu me permito viver esse tipo de relação? E o problema não é o outro, não é eu querer mudar o outro. As mulheres entram num processo de achar que vai mudar o outro, né? E isso é uma ilusão. Eu preciso entender o que é que eu tenho que mudar em mim. A partir do momento que eu passar a gostar de mim, eu não vou permitir que o outro faça isso comigo. Eu vou estar mais plena, mais dona de mim, né? Permita-se entregar-se a um amor que a faça ser sua melhor versão. Olha que profundidade tem isso, né? Um amor que não tolha quem você é. Um amor que aprenda a valorizar a forma que você interage e age no mundo. Isso não quer dizer que você, mulher, não precise melhorar em alguns aspectos, não é isso que eu estou falando. A gente sempre tem coisas para melhorar. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho diariamente para me melhorar. Melhorar em todos os aspectos. Melhorar os meus conhecimentos, melhorar a minha aparência, melhorar a minha forma de me projetar no mundo. Mas eu faço isso porque isso é importante para mim. Isso vai trazer os resultados das metas que eu quero, né? Então a gente precisa aprender a ser a nossa melhor versão e não deixar que o outro restrinja quem é a gente na verdade, sabe? De verdade. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu segure a boca, Kelly sabe, hoje na reunião mesmo, por mais que eu segure a boca, às vezes já saiu alguma coisa que eu tinha que falar. E essa sou eu, com essa espontaneidade. É claro que eu posso me controlar, aprender a falar algumas coisas, mas a gente é o que é. Eu brinco que se eu não der um furo por dia, não sou Adriana, mas isso é característica dessa expansividade toda que eu tenho. É claro que quem não fala, quem não se posiciona, vai errar menos no modo de falar. É claro,
Agora, que preço essa pessoa também está pagando? Existem preços, né? E é isso que a gente tem que olhar. Se você quer bombar na carreira, continuando aqui, se você quer bombar na carreira, vai atrás. É só você que vai poder fazer você se bombar na carreira, mas ninguém. Se você quer tirar um tempo para cuidar dos filhos, se estruture para isso. Eu sei que a vida não está fácil, tem os aspectos financeiros, mas dê um jeito, faça uma transição de carreira, se prepare para isso na medida do possível, né? Fica por dentro e explode a pior. Exatamente. Esse que não fala, né? É exatamente isso, né? E a gente tem que aprender a gostar da gente. Então, eu tenho que aprender, eu como uma pessoa muito extrovertida, é claro que eu tenho que aprender a ponderar algumas coisas que eu falo, mas o introvertido também tem que aprender a se posicionar, porque senão acontece isso que você está dizendo, explode, né? Vamos lá. Não há desafios insuperáveis para uma mulher. Há, às vezes, falta de percepção de todo o seu potencial. A Marli mesmo, na live anterior, ela virou e falou assim, às vezes eu achava que não dava, olhava para a Adriana e a Adriana falava, vai. Nem que seja só com o olhar, eu falava, vai. E vai. A gente pode. Essa força toda está na gente. Um ser que tem o poder divino de gerar um ser humano dentro de si é capaz de fazer qualquer coisa. Vocês já pensaram friamente o que é gerar um ser humano dentro da gente? O quanto a gente é tomado de hormônio, de amor por todo esse processo? Olha as mudanças que a gente passa, como muda o mundo. Que poder eu não tenho se eu posso fazer isso? Você sabe que eu viajo bastante, viajava, né? Com esse negócio de pandemia, a coisa tá meio triste para viajar, não dá? Mas eu falava assim, se eu superei esses desafios aqui, num país que eu não falo a língua, sozinha, o que eu não sou capaz de fazer no Brasil? Que eu tenho uma casa, que eu estou confortável, que eu tenho respaldo familiar, que eu falo a língua. O que me impede? E a minha pergunta é: o que te impede de chegar onde você quer chegar? É isso que eu quero plantar essa sementinha. Ser melhor, ser mulher é resiliência, amorosidade, força, capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo isso junto e misturado. Você pode ser quem você quiser ser, tá? E é isso, olha só, fica para dentro e explode, tá? Isso eu já li. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, não tem. Bom, mas vamos entender um pouco dos aspectos sistêmicos agora, que foi o objetivo da live. Eu queria começar com esse poema, justamente para poder trazer as pessoas para as reflexões. E antes disso, no início da criação, nós somos vencedores e ganhamos a milhões que ficam pelo caminho. Logo, nós somos vencedores. E o Insta te cortou, né? Mas escreve aí. Como é que é seu nome? Porque tá aqui Toutaver. Como que é seu nome? Fala para mim. Vamos lá. Eu já falei do papel essencial da mulher. Eu comecei falando do papel essencial da mulher de conexão do elo familiar. Aí eu queria falar da mulher como filha. Vasco. Oi, Vasco. Que delícia ter um homem aqui. Vasco, pergunta para mim, o que é que você queria saber sobre as mulheres? Amigo da Sofia, de Portugal! De Portugal, Vasco! Ai, de Trás dos Montes, que delícia ter você aqui! Ai, que delícia! Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre o meu papel como filha. Que enredamentos sistêmicos, o que é que acontece sistemicamente que pode atravancar essa minha relação, né? Esse meu papel de filha. O primeiro deles é a questão da parentização. Então, vamos primeiro entender, emaranhamento, o que é? Emaranhamento, eu estou conectada com algo que precisa ser visto, é como se eu tivesse um novelo de lã conectado
com aspectos transgeracionais, então, através de gerações, que me conecta com os antepassados e me faz ter determinados tipos de comportamento e vivenciar as coisas de determinada forma aqui. Então, a parentização, o que é a parentização? É quando eu inverto o meu papel com o meu progenitor, né? Então, se eu estou falando da mulher, então é eu inverter o meu papel com a mãe. Ou com o pai também, porque eu posso tratar o meu pai como filho, mas eu vou dar um exemplo aqui da mãe. Então, eu olho como filha para minha mãe e vejo na minha mãe uma pessoa fraca, por exemplo, ou uma pessoa submissa, que se submete a uma relação completamente desgastada com esse pai. Aí, o que eu faço? Eu, dona de mim, por amor, todos os movimentos da constelação sistêmica são por amor, eu simplesmente inverto o papel. Eu entro no lugar da mãe, do lado do pai, e eu, se eu tenho irmãos, inclusive irmãos mais velhos, eu começo a querer mandar nos irmãos mais velhos. E isso é o caos implantado, gente. Isso é o caos implantado. Então, quando eu inverto a minha posição com os progenitores, que eu sinto que eles são fracos ou pequenos, eu inverti, isso é chamado de parentização. E quais são as consequências dessas parentizações? Primeiro, os conflitos. Eu vou ter conflito com o pai, eu vou ter conflito com a mãe e eu vou ter conflito com os irmãos. Agora, eu vou para esse lugar do lado do pai, no lugar da mãe, muitas vezes por querer ou porque a mãe me puxa para isso? Eu vou dizer para você, existe como se fosse um vórtice, muitas mães usam isso como mecanismo inconsciente, onde elas não estão trabalhadas internamente e não conseguem enxergar essa força, e elas começam a se posicionar como vítimas e frágeis. E aí ela puxa você para enfrentar o pai, né? Então esse movimento pode ser tanto da filha indo ou da filha sendo puxada pela mãe. Então, e como é que eu vejo isso, né? Eu tenho que ver que eu sou a filha, então digamos que eu seja a filha do meio. Eu tenho que voltar para a minha posição de filha do meio. No curso do Spiritual Thinking, quem for fazer, eu vou destrinchar isso com vocês, vou explicar as 3 ordens, os 3 princípios do amor, para que vocês entendam, mas eu estou falando aí um pouquinho do princípio da hierarquia, tá? Essa parentização rompe com o princípio da hierarquia, tá? Muito bem, gente, vamos lá. Eu queria pedir para vocês, mais uma vez, pegarem um aviãozinho de vocês, chama essas mulheres poderosas ou que precisam ouvir que elas têm o poder, para virem aqui para a nossa live, para a gente poder ajudar mais pessoas. E eu estou aqui à disposição, conforme eu vou falando, vocês vão me fazendo perguntas, tá? Porque a live ela fica mais gostosa quando vocês interagem comigo. Bom, aí o outro aspecto que eu selecionei aqui para falar de vocês, eu como filha, é conflitos com irmãos. Esses conflitos com irmãos, muitas vezes se dá também por eu ter saído da hierarquia. Então, digamos que eu seja a terceira filha, eu seja a que mais recebeu, né, dentro do ambiente familiar. Normalmente, os terceiros filhos são os que acabam recebendo mais. Eu que tive a possibilidade de estudar mais, e hoje somos todos adultos. E aí, por amor, por exemplo, digamos que eu tenha feito direito ou psicologia, são 2 áreas que normalmente se intrometem onde não devem. Eu acho que eu tenho mais condições e entendimento para tocar aquele núcleo familiar. E aí eu começo a querer dar ordem para os meus irmãos mais velhos. Isso é um aspecto que pode ter conflito. Eu já vi conflito também, eu já tratei de conflito entre irmãos, de situações onde a irmã mais velha brigava muito com a irmã mais nova. E quando eu montei a constelação sistêmica,
apareceu uma criança entre elas. E eu perguntei se tinha sido perdida essa criança. E realmente tinha. Então, essa irmã mais velha era a que conseguia enxergar essa filha, essa criança, depois dela. E ela achava que a mais nova tinha simplesmente tomado o lugar da outra. Então, os conflitos ficavam muito nítidos nesse sentido. E aí, como é que é feito o trabalho? O trabalho é feito a reinserção dessa criança perdida e cada um dentro da sua posição. E aí, esses irmãos podem não ter conflitos mais. Então, gente, tem uma infinidade de dinâmicas que podem estar acontecendo quando tem conflitos aí entre os irmãos. Já falei do meu papel como julgadora dos pais. Isso me amarra, inclusive, para eu seguir a minha vida afetivamente. Se eu julgo meu pai, se eu parentizei com a minha mãe, substituir ela na frente do meu pai, muito provavelmente, internamente, inconscientemente, eu já estou casada e com filhos. Então, eu vou ter muita dificuldade para ir me entregar a um novo relacionamento. No meu caso, que você conhece muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Tuquinha. Conheço bem. Tu que é minha prima. Olha, gente, prima é a coisa mais gostosa do mundo, né? Porque são os únicos que entendem a família louca que a gente está inserido, não é? É uma delícia. Essa minha prima, a gente sempre se divertiu muito juntas. Muito bem. Aí, digamos que eu, como filha, chega uma fase da vida que eu tenha que cuidar efetivamente dos meus pais. As pessoas estão vivendo mais tempo. Isso é uma verdade. A minha avó vai fazer 101 anos o ano que vem. O ano que vem, não, o mês que vem. 101 anos, né? E já faz uns 3 anos que ela não tem mais consciência de tomada de decisão. Ela não tem mais. Eu me lembro de um episódio muito legal que aconteceu na minha família, e minha mãe, eu acho que está aí, ela entrou, né? Eu acho que minha mãe está aí, ela vai lembrar disso. A minha avó caiu e quebrou o braço. E aí foram todas, são 4 filhas, né? Foram as 4 filhas socorrer a mãe. Isso faz, eu acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, né? Ela devia ter 90 e poucos anos. Aí, mãe, fala quantos anos ela tinha, escreve aí. E aí, teve uma hora que ela me ligou e falou assim, nossa, a gente está aqui tudo perdido, não sabe se a mãe se deve liberar a avó para operar ou não, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu sistemicamente perguntei, mas o que você espera de mim, né? Tipo assim, por que você me ligou? Porque eu sou a neta, sistemicamente, eu não tenho que me intrometer nisso, né? Eu tenho que tomar muito cuidado para não me intrometer nisso. E aí ela falou assim, a gente não sabe se opera, se não opera, e eu queria ouvir sua opinião. Eu falei assim, olha, mãe, eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que a avó está ciente, consciente e dona de si. Então, quem tem que tomar a decisão de ir para a cirurgia e correr o risco de não voltar é ela, né? É ela que tem que tomar. O que acontece se os filhos tomam a prerrogativa de uma tomada de decisão dessa? A mãe vai para uma cirurgia e não volta, sendo que a mãe estava consciente para tomar essa decisão. Agora, e quando a mãe não está mais consciente, como é que eu tomo as decisões? A minha mãe é uma pessoa que eu vivo perguntando, mãe, tem que ser clara comigo, não é você me falar uma coisa e internamente querer outra, eu não tenho bola de cristal. O que é que você quer? Se acontecer isso, acontecer aquilo. Os pais, a vida inteira, eles falam o que eles esperam, né? A gente, quando toma uma decisão no lugar do pai, num caso que o pai ou a mãe não podem mais tomar uma decisão, essa tomada de decisão tem que ser de acordo com o que eles gostariam que fosse feito.
Isso gera mais equilíbrio, né? Bom, já falei do papel de filha. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Alguém se identificou com alguma história na família? Isso mesmo, joga coraçãozinho para mim, chama as pessoas aí para vir para essa live, pega o direct e chama. Tá fazendo sentido essas coisas que eu comentei com vocês sobre o papel da filha, né? Da mulher como filha? Muito bem. Agora eu quero falar do papel da mulher como mãe, né? A mãe, quando tem os filhos, Fernando Púcia, seja bem-vindo, taróloga Ana, seja bem-vindo, Dani, seja bem-vindo. Olá, estão dizendo que faz muito sentido, sim, faz muito sentido, exatamente. Olá, que tal? Bien, Fernando. Advogado queridíssimo. Vamos lá. Mãe, como é que acontece? Tem os aspectos todos psicológicos que envolvem o ser mãe. Então, se eu vou trabalhar, eu vou com culpa, mas não é nesses aspectos psicológicos que eu queria entrar. Eu queria entrar na questão do entendimento de que tem um momento da vida dos filhos que essa mãe precisa soltar os filhos para a vida. E esses são momentos normalmente muito difíceis para a mãe e para os filhos. E o que a gente tem visto hoje, inclusive, são jovens, adultos que vão ficando na casa dos pais até 30 e poucos anos. Não vão para a vida, porque é cômodo, né? E isso no Brasil é muito diferente quando você pega uma cultura americana, né? Tipo, com 17 anos você despacha os filhos. Mas nós latinos temos uma outra forma. E quantas vezes eu já não peguei casos de dificuldade, tanto da mãe soltar o filho para a vida, porque tem um momento que os filhos vão tomar as próprias decisões. Você pode ter uma visão de que aquilo vai dar certo ou que não vai dar certo, mas ninguém vai fazer e sofrer pelo filho. É o filho que vai ter que passar por determinados sofrimentos, por determinadas experiências, né? Então, chegou na fase adulta, 18, 19, 20 anos, essa mãe tem que soltar o filho para tomar as próprias decisões, por mais que dê a cabeçada. E esse não é um processo fácil. Eu também já fiz constelações muito interessantes com os filhos não conseguindo ir para a vida, né? Presos numa dinâmica infantil com os pais ainda. E isso também é um problema. Porque, e por que dinâmicas sistêmicas que estão por trás disso? Olha, eu me lembro de duas que são muito coligadas. Tinha uma que apareceu nitidamente na constelação, a sensação de que se ela saísse de casa, os pais se agrediriam, se matariam ou se separariam, né? Isso aparece. Então, quando esse adulto não sai e demora muito para tomar a sua própria vida, tem aspectos sistêmicos que têm que ser olhados. Tem alguma coisa que está amarrando, né? Ai, eu soltei há 6 anos. Foi difícil, mas como fui egoísta, viu? Mas, olha, Marli, eu conheço você, eu conheço o Vini. Ele saiu para casar, se separou, hoje está de novo com uma outra pessoa. E eu achei uma decisão... Eu acho o Vini tão centrado, tão maduro para a idade dele. Idade não, porque ele já é um homem, né? 30 e poucos anos. Mas eu achei muito legal que quando ele separou, ele decidiu ficar no apartamento e não voltar para a casa dos pais. Eu acho que isso é tomar a vida. É isso que eu estou falando também, né? Que é muito importante.
eu tomo posse da minha vida e levo essa minha vida com todos os desafios que ela vai dar. Eu lembro que quando ele estava sozinho, eu falava, e aí, Vini, descobriu que a geladeira não enche sozinha? Descobriu que se deixar um sapato no meio da entrada, você vai tropeçar nele, porque ninguém vai tirar, né? Porque viver sozinho, né? Viver a sua vida tem esses desafios, né? Poxa, eu queria tanto abaixar, abaixei. Fabi Roxo, seja bem-vinda. Deixa eu tomar um golinho para continuar falando, né? Outra coisa. Estão gostando do que eu estou falando? Coraçãozinho. Eu gosto de coraçãozinho. O Insta entende que a live tá legal, então ponham coraçõezinhos, mandem aí os directs para as pessoas para virem assistir. Mas eu vou continuar aqui falando sobre a mãe e esses aspectos mais sistêmicos, né? Muitas mães também assumem papéis de fragilidade e de vitimização, que foi aquele vórtice que eu falei. E aí, o que elas fazem? Elas puxam os filhos para enfrentar situações de conflito no lugar delas. Olha como é difícil a gente ter essa percepção, tanto essa mãe ter essa percepção, quanto esse filho ter a percepção e não entrar nesse vórtice. É um trabalho de autoconhecimento profundo que você precisa chegar para entender qual é a jogada. E não é uma jogada por maldade, gente. É a forma como essa mãe, ao longo da vida, descobriu como navegar nesse mundo. Então, nossa, eu tenho altos papos com as minhas sobrinhas, tenho altos papos com uma série de pessoas aqui do meu núcleo familiar sobre esses processos, porque são muito importantes eu entender que eu não devo assumir essa posição no qual eu estou sendo puxada. Ó, como foi bom isso para ele, amadureceu muito, cortou de vez o cordão umbilical, ele cresceu muito em todos os aspectos. Concordo. E o Vini é aquele cara, assim, você fala, se eu tivesse filho, eu falei assim, eu queria que ele fosse meu genro. Ele é muito gente boa, muito certinho. Então, eu preciso, voltando aqui, né? Eu preciso entender esses mecanismos que eu sou tragada para situações que não vão ficar legais, que não são legais para mim. Então, eu vivo conversando isso com as pessoas que estão próximas. Dá uma olhada, não entra no jogo. Outro dia eu virei para minha sobrinha e virei para ela e falei assim, olha, assunto X, que tá eu, o teu pai, que é meu irmão, e a minha mãe, que é sua avó, você não entra. Esse é assunto de gente grande. Eu fui muito clara, eu falei assim com todas as letras. E ela entra no sentido de querer ajudar, de querer apaziguar, mas eu tenho uma pessoa que veio depois na hierarquia do sistema, tentando apaziguar coisas que são nós, os grandes dentro desse sistema, os que vieram antes, que precisamos acertar formas de nos entender. Né? Então, ela não pode entrar nesse meio. Né? E eu falei assim de forma muito clara. Se eu, o teu pai e a tua avó estivermos discutindo algo, você não entra. Não vem intervir. Não precisa me defender. Não precisa defender ninguém. Né? E aí ela se recolhe no papel dela. E é isso que precisa ser feito. Isso é uma relação madura. Olá, Lígia, eu não posso chamar Lígia de Nova Eventos. Lígia, meu amor, como é que tá o nosso Everaldo? Melhorei o meu relacionamento com minha mãe quando entendi que tinha que assumir meu papel de filha e não ao contrário. Exatamente. É exatamente isso. A Lígia, ela passou por alguns ajustes de hierarquia muito legais, inclusive no papel com a enteada. Né? Inclusive com papel com a enteada, que se der tempo eu chego lá, tá aqui tá aqui no meu draft aqui da live. Pessoal, vocês estão gostando da live? Tá fazendo sentido? Alguma pergunta ou algum depoimento, vai escrevendo aí, quanto mais vocês interagirem pra gente é melhor, tá bom?
Antes de eu entrar aqui no papel da esposa, eu queria falar um pouquinho do curso do Spiritual Thinking. Ó, a Lígia já fez Spiritual Thinking. Esse curso do Spiritual Thinking, ele é um curso de desenvolvimento humano que ele vai entrar justamente nas dores que a gente tem. Todo mundo tem as dores. Todos nós temos as nossas dores na família, todos nós temos dores afetivas, alguma coisa mal curada, todos nós temos aí uma preocupação ou dificuldades com carreira e sucesso. E esse curso que vai começar na segunda-feira, dia 15, ele trabalha todas essas dores do ser humano em 8 encontros, né? E tem pessoas aqui que fizeram o curso. Se quiserem, escrevam aí o que acharam, mas se vocês quiserem mais informações, na minha bio, né, no meu perfilzinho ali, é só clicar no linkzinho que vai te levar para o curso, tá? Mas vamos lá, continuando. Sejam bem-vindos esses novos que entraram, Kazumi, Ana Portesani, sejam bem-vindos. Queria falar do papel de esposa, né? Muitas dinâmicas hoje de relacionamentos ou de falta de relacionamentos estão conectadas com aspectos sistêmicos transgeracionais aí que dizem respeito a eu honro todas as mulheres que foram subjugadas e que vieram antes de mim. Então, como elas foram subjugadas, eu não me permito viver isso. E aí, o que eu faço? Eu desprezo os homens porque eu estou completamente emaranhada com toda essa história que veio antes de mim. E quando eu desprezo o masculino, eu não consigo me entregar plenamente. Porque se eu me entregar, e isso fica muito nítido dentro das constelações sistêmicas, porque se eu me entregar, é como se eu estivesse traindo. Então, os trabalhos sistêmicos que envolvem essas curas são muito lindos. Então, eu já cheguei a fazer aí com 5 gerações de mulheres e eu fui reconectando geração por geração, essas mulheres que foram rompendo essa conexão do feminino com o masculino, né? Eu fui reintegrando isso até que chegasse na pessoa do meu cliente. E uma dessas pessoas, inclusive, eu coloquei a filha, porque ela me procurou com medo disso se repetir na filha. E é muito provável que repita, as dinâmicas sistêmicas vão se repetindo até que elas sejam olhadas, né? Então, quando eu amadureço com os conceitos sistêmicos, quando eu entendo esses conceitos sistêmicos, eu respeito a força do masculino. Eu olho com respeito e não mais através de um filtro que não é meu. Esse filtro foi criado em gerações anteriores ou das minhas vivências muito pequenas. E aí eu carrego esse filtro e essa minha forma de olhar para o masculino desrespeitosa e eu não consigo desenvolver relacionamentos satisfatórios ou eu não consigo me manter num casamento estável, um casamento próspero no sentido de ser algo sólido, né? Porque casamento, é claro, tem altos e baixos, a vida tem altos e baixos, casamento tem altos e baixos também, né? E quando tem esses altos e baixos, o que é que segura é o amor, né? O amor vai segurar isso, mas o respeito é imprescindível para que esse amor cresça, né? O respeito, o tomar o outro exatamente como ele é imprescindível. Porque eu trago toda a história da minha família, o outro traz dentro dele toda a história da família dele. Né? E isso não só necessariamente homem e mulher, gente, pode ser uma relação de homem com homem, mulher com mulher. Quando a gente fala, que hoje aqui eu estou falando da mulher, né? Mas quando eu começo a me relacionar com a outra pessoa, eu estou trazendo toda essa carga, toda essa história dentro do meu DNA. E isso vai impactar profundamente a forma que eu interajo com o outro. Completamente. Por quê? Porque normalmente a gente acha que o nosso filtro, a nossa forma
Tudo que a gente recebeu é o certo e o outro é errado. Mas aí é papo para o módulo, ó, o papo é mais longo no módulo 5 do curso de Spiritual Thinking, que eu falo só de relacionamento afetivo, tá? O que a gente tem que entender? Que essas uniões, elas não acontecem por acaso. Existem processos de curas que são feitas através dessa conexão entre duas almas que fundam ou que montam um sistema, né? Então, vai muito além de uma relação do que a gente acredita de um amor ilusório. Tem um livro que eu indico dentro desse meu curso do Spiritual Thinking, que é, acho que é assim, Se Eu Soubesse, o nome do livro. É um livro que conta como a gente monta um script da vida da gente de acordo com os livros infantis que marcaram a nossa vida, ou filmes que marcaram a nossa vida. E eu lembro uma vez, quando eu estava em processo de separação, eu estava fazendo terapia, ela me perguntou assim, qual é o seu livro preferido? Né? O seu livro de infância que te marcou a vida? Eu olhei para ela, psicóloga fazendo terapia com psicóloga, de vez em quando a gente saca onde a pessoa quer chegar, né? Aí eu olhei, dei risada para ela, falei, você está querendo saber se é alguma história de princesinha que fica esperando o homem em cima da torre? Não, essa não é a minha história preferida. Gente, a história, minha mãe está aqui que não me deixa mentir. A minha história preferida de infância, que eu sonhava e falava dormindo da história, era o Mágico de Oz. E o que é o Mágico de Oz? O Mágico de Oz é uma mulher que é transportada, uma menina que é transportada através de um ciclone para um mundo paralelo com o cachorrinho dela, e ela vai buscar, o que ela vai buscar nesse caminhar, no caminho das trilhas amarelas? A sabedoria, o coração e a coragem. E eu olho para essa menina, Dorothy, eu me vejo ainda até hoje nela. E eu estou aqui na chácara faz 1 ano, né, com essa pandemia, eu e minha cachorra. Fomos transportados por um ciclone para cá. Eu viajei pelo mundo com uma mochila nas costas. E eu acho assim, desses 30 e poucos países que eu conheço, cada um deles me trouxe mais sabedoria, cada um deles me ajudou a desenvolver a coragem, né? Cada encontro com as pessoas nesse caminhar tocaram o meu coração. Então, quando eu olho para o livro que marcou a minha vida na infância, sou muito eu até hoje. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente precisa ter consciência de que é como se isso fosse um script inconsciente. Então, para aquela mulher, outro dia eu fiz um atendimento emergencial com uma moça, e ela falou assim, porque eu planejei o que eu quero de um homem, e fez uma lista do que ela quer de um homem. Aí eu falei assim, olha, eu acho que não está errado você traçar o que você espera. Só que tem 2 pessoas entrando na sua vida que você está simplesmente descartando porque está olhando para essa lista que fez. Então, tem muitas mulheres que esperam o príncipe encantado do alto de uma torre. E príncipe encantado não existe, gente. Não existe, não tem uma ilusão. Não existe homem perfeito como não existe mulher perfeita. Desde quando vocês são perfeitas? Só que eu me prendo, né, nessas ilusões que vão colocando a gente desde criança. Ai, você é uma princesinha. Vamos ler as historinhas de criança para você. E isso vai entrando e vão repetindo a mesma historinha de princesa para você. E aí você vai para a vida e continua com toda aquela imagem idealizada do parceiro. As histórias, vocês perceberam que sempre terminam quando eles casam? Agora, o que acontece depois de casado? Não tem nenhuma história de Cinderela, do Titanic depois de casado. Foi aquele amor louco porque afundou e se congelou, né?
Então, a gente vive muitas ilusões. Isso que eu estou te falando tem tanto os aspectos psicológicos quanto os aspectos de emaranhamentos sistêmicos que eu já estava falando. Tá? Gente, tem mais 5 minutos de live. Vocês têm perguntas? Eu vou correr um pouquinho mais aqui para falar mais algumas coisas. Relações agressivas, né? Relações de agressividade no casamento. Como eu disse, as pessoas não se reúnem à toa numa relação. A energia de uma mulher que atrai um homem violento é uma energia que, na maioria das vezes, tem uma pulsão de morte, que quer que o homem violento termine com a vida dela. Agora, isso é consciente? Não. Isso fica claro através da constelação sistêmica? Fica. E a partir do momento que eu consigo entender qual é a minha conexão com essa outra pessoa, eu posso me libertar desse processo. Eu não preciso mais ter a minha energia sendo atraída por essa energia. Então, eu posso ter e me permitir ter relações mais saudáveis. Que tudo isso é a proposta do curso do Spiritual Thinking. É que a gente tenha maior equilíbrio interno e relações familiares e afetivas mais saudáveis. Esta é a minha promessa de vendas. E não é uma promessa vazia. Eu já tenho não sei quantas pessoas aí, dezenas de pessoas formadas, e é transformador nesses aspectos. Ontem eu terminei uma turma, ninguém queria desligar. E aí você ouve os relatos das pessoas de como, quando 8 semanas depois, uma mudança de olhar para essas relações mudou toda a sua história familiar. Mudou a forma como ela olha o pai, mudou a forma como olha a mãe, mudou a forma como olha os irmãos, mudou a forma como olha o marido. Né? Porque é isso que o curso promove esse novo olhar. Então, quando eu começo o curso, eu até falo, gente, eu já vou dar a dica. A dica é, a gente vai ter 8 encontros para fazer que você entre com uma forma de ver as coisas e saia com outra. Mas é uma outra que começa a fazer sentido, e quando você olha, as coisas já se ajeitaram. Né? Por quê? Porque eu estou com um novo olhar. Quando eu tenho um novo olhar para a situação e para o outro, essa energia que move tudo já muda tudo. É igual quando as pessoas me procuram para fazer constelação. Outro dia eu peguei um executivo, um empresário. Ele foi constelar uma questão de peso. E aí ele falou assim, nossa, é impressionante. Eu saí muito mais leve, né, da constelação, e parece que tudo foi mudando. Eu não precisei falar nada, eu só fui observando, parece que todas as relações mudaram. Então, a constelação sistêmica, o curso do Spiritual Thinking, ele movimenta você para relações mais felizes, vamos usar esse termo. Aurimar, querida, seja bem-vinda. Vamos lá. Nossa, tem 3 minutos. Tem mais alguma pergunta, gente? Olha lá, Luciene. Luciene é da turma que terminou ontem. Luciene, o curso é fantástico. Gente, é imperdível o curso, eu tô falando sério. Ele vai sair da minha grade de curso para esse semestre. Essa turma vai ser a última desse semestre. Vai voltar somente no final do outro semestre e com um valor diferente. Né? Ele vai ter um novo patamar, ele vai ter um outro desenho, conceitualmente vai ser a mesma coisa, mas o valor você espera aí que pelo menos vai no mínimo dobrar, tá? Então fica ligado, já estou avisando. Aproveita essa turma que começa segunda-feira, ainda tem vaga, tá? Não são turmas grandes, eu realmente faço um trabalho profundo. A Luciene está aqui e sabe do que eu estou falando, da profundidade e do movimento que esse curso promove, tá? Ai, gente, só falta 2 minutos, eu vou falar mais um pouco. Amante, por que aparecem as amantes nos nossos relacionamentos? Ou por que eu só vivo histórias de amantes? Eu vou contar uma constelação que eu fiz uma vez de uma moça, ela falou assim, Adriana, eu não aguento mais triangular relações. Eu não consigo ter a minha relação porque eu estou sempre me envolvendo com uma pessoa que não está disponível. E quando a gente montou a constelação sistêmica, existia na história geracional dela, apareceu nitidamente lá, um triângulo.
E aí ela vivia isso em homenagem. Hoje ela está namorando, olha que coisa linda, está feliz, passou aí um sufoco aí na época da pandemia, mas, ó, estão aí, legal, né? Outra coisa, quando uma amante entra no meio de uma relação, eu digo assim, isso não é sistêmico, isso é percepção minha, tá? Essa amante, ela tem duas funções principais que ela está a serviço desse casal. Uma é para que esse casal permaneça junto, não querendo olhar para as próprias dificuldades. Então, ela entra para suprir algo no lugar que o marido, ou ela, ou ele, não supre, tá? E o outro é para ser o processo de rompimento desse relacionamento. E, normalmente, se a amante é a responsável pelo rompimento, que ela não é responsável por esse rompimento, mas se a descoberta dessa amante é o catalisador que rompe o relacionamento, 90% das vezes não é com essa amante que ele vai ficar, não é. Ela só entrou na vida para trazer e estar a serviço de algo que precisava ser visto no relacionamento. Tem 2 livros de relacionamento que eu indico para o Bert Hellinger, do Bert Hellinger, que é Para que o Amor Dê Certo e Amor à Segunda Vista. Então, quem quiser mais informações disso, ou entra no meu curso, segunda-feira, dia 15, ou lê esses 2 livros. Eu já fiz regressão e todas as vezes eu estava num triângulo amoroso. Olha que interessante, Fabi. E você vive isso hoje? Como é que é? Isso se repete? Porque a regressão traz aspectos aí de vidas passadas, né? Depois conta aqui pra gente, tá? Gente, acho que é isso que eu tinha de mais importante. Tinha os aspectos profissionais, mas eu não vou falar hoje não, porque o tempo acabou. E aí? Gostaram da live de hoje? Curtiram? Alguma dúvida final? Algo que eu possa esclarecer? Como é que vocês estão saindo daqui hoje? Mais empoderadas, felizes, pensativas? Escrevam aí para mim uma palavra, só que significa o que vocês estão sentindo, como é que vocês estão saindo. Obrigada por todos os coraçõezinhos, obrigado pela presença de vocês e estou aqui super disponível para responder alguma outra pergunta. O livro do Bert é Para que o Amor Dê Certo, é um livro roxinho. É o primeiro livro que você tem que ler sobre relacionamento, e o segundo é Amor à Segunda Vista. Tá, Nilva? São esses dois. Muito bem, então a gente encerrou. Eu tenho uma reunião ainda daqui a pouquinho. Marquei a reunião 8h15. Sai pensativa. A Giane vai fazer o curso de Spiritual Thinking. Você vai ver o que é sair pensativa, filha. Dri, na verdade, quando me envolvi com meu marido, ele na época ainda era casado. Hoje somos casados e uma das regressões que fiz, ele estava. Aí voltou para alguma vida passada, provavelmente, se é esse tipo de crença que você tem. E aí entra em algum processo de crença mesmo, né? Histórias que precisam ser resgatadas. Eu acredito muito nisso. A constelação sistêmica, a gente evita de falar de vidas passadas. A gente fala de transgeracionalidade. Mas eu já fiz constelação de vidas passadas, como consteladora, e a conexão é absurda. Eu, Adriana, acredito. O Bert Hellinger e a Sophie Hellinger, uma vez eles vieram para o Brasil, porque eu estive com eles todas as vezes que eles vieram, desde 2008. E a Sophie falou assim, a gente no Brasil só fala algumas coisas aqui no Brasil. E uma das coisas é sobre vidas passadas. Em outros países a gente não pode falar sobre isso. Isso eu ouvi da boca da Sophie e do Bert, né? Então, eu, Fabi, Adriana, acredito nisso. Pode barrar passar em algumas pessoas que talvez não acreditem. Gente, fechamos então. Amei estar com vocês. Eu não podia deixar de fazer essa live. Sexta-feira não vai ter live, tá? Eu vou estar em São Paulo. Estou com uma série de compromissos até a noite e não vou conseguir fazer a live. A constelação sistêmica do dia 13 eu cancelei por causa do lockdown. Então passou para dia 17 de abril, que era a próxima data da programação anual, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau.